Se você está pensando em fazer um exame de proficiência em inglês e não sabe como é, nem por onde começar, nesse vídeo eu vou te contar como foi minha primeira experiência com os exames Cambridge e tentar te dar uma luz e uma esperança de que isso não é uma missão impossível. Vem comigo! Oi, meu nome é Cris, eu sou professora de inglês e tradutora. Nesse canal eu falo sobre exames de proficiência, planejamentos de estudo e técnicas de estudo para ajudar vocês a conquistar um inglês nível master. Se isso faz parte dos projetos de vida de vocês ou de pessoas que vocês conheçam, já compartilha esse canal, dá o like no vídeo e bora lá, vamos conhecer como é que eu fiz o famoso FCE ou B1. B1 não, B2 first, B2 first. Eu sempre confundo, mas vamos lá. Sempre foi FCE ou CE ou CPI, né? Mas agora eles têm que botar B2, C1, C2. Ok, bora lá. Bom, então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho então sobre a minha experiência, exatamente. Quando eu tomei conhecimento dos exames Cambridge foi exatamente quando eu estava na Austrália, há muito tempo atrás. Uma professora minha, na verdade, ela queria me estimular a estudar para o IELTS. Um tanto quanto despretensiosa, ela disse assim, quem sabe tu tem um objetivo um pouco mais específico quanto ao teu estudo em inglês e estuda para o exame IELTS. Aí eu fiquei assim, tá, mas o que é isso, né? E aí eu pesquisei vários tipos de exames de proficiência naquela época e conheci os exames Cambridge. Na verdade, eu fui mesmo tomar minha decisão só quando eu voltei para o Brasil. Eu acabei não fazendo nenhum exame lá na Austrália. Eu terminei meu curso, voltei para o Brasil, comecei a dar aulas de inglês e aí eu comecei a sentir uma certa necessidade de ter algo um pouquinho mais oficial, né? E aí eu fui em busca de informação. E o que a gente faz quando a gente busca informação? A gente vai na internet, normal. Acabei tomando a decisão de fazer o exame B2 First, que na verdade ele se chamava FCE na época. E fui atrás de saber como era o exame, porque na verdade o exame ele tem um formato fixo. E nisso eu fui sabendo conforme eu ia acessando sites oficiais, sites de pessoas e professores de fora do Brasil que já lidavam com isso há algum tempo. E eu fui adquirindo cada vez mais conhecimento em relação ao exame em si. Fui sabendo como é que eram os exercícios, quanto tempo cada prova levava e como também como é que era a questão de nota, de como que passa, se não passa, se alguém não passa, se falha no exame, o que acontece. Isso tudo eu fui sabendo conforme o que tinha de informação na internet. Ok, como eu já tinha uma boa base de informação, eu parei e comecei a planejar mais ou menos assim, meio na intuição, tá? Eu não tinha muita noção do que eu ia fazer. A questão é, naquela época, eu já estava num ritmo de estudo intenso por causa da faculdade. Então, eu já convivia com os meus colegas na faculdade, na universidade, eu ia na biblioteca, eu já me cercava de bastante pessoas que estavam também no mesmo ritmo que eu, de estudo intenso. Então, para mim, foi algo assim, um tanto quanto inerente, assim, foi vindo naturalmente. E aí, a minha rotina basicamente era estudo durante o dia na biblioteca da universidade. A moça da universidade até já me conhecia, eu levava os livros, ela registrava os livros que não eram do acervo, liberava minha passagem, eu estudava dentro da biblioteca, um ambiente calmo, tranquilo, silencioso, onde está todo mundo ali estudando. Então era algo que já dava uma motivação, um incentivo para continuar estudando diariamente. Com isso, eu também, com as informações que eu tive de cada exame, eu também comecei a ir atrás do material. E eu escolhi os materiais oficiais para fazer esse exame, porque além do formato da prova ser fixa,
Os materiais oficiais, ele vem, é muito rico, é baseado mesmo na prova, então não tem erro. É algo que te dá uma segurança e te dá uma prática já com a prova. E aí foi tranquilo. A única coisa não muito tranquila era o preço do material. Naquela época já era caro, hoje ainda continua sendo muito caro, porque são livros importados, então é um investimento. E com isso eu acabei não fazendo nenhum curso específico em nenhuma escola. Né? As escolas que aplicam a prova geralmente também têm cursos especializados para esse tipo de exame. Eu acabei optando em não fazer, porque realmente eu já estava pagando uma faculdade, eu não tinha como pagar também mais um curso especializado, que geralmente também eles não são muito baratos. Mas enfim, dá para fazer, não é impossível, a gente consegue estudando sozinho, ou mesmo com um outro colega, fazendo um time, ou realmente tendo um mindset, assim, de poder ter a noção de que se tu te esforça, se vai fazendo as etapas e tudo, e conhecendo todas as questões, e também estudando o inglês mesmo, né, que era esse objetivo. O meu objetivo era estudar o inglês para a prova e também para minha carreira profissional. Era assim, uma mão lava a outra. Era um trabalho em conjunto que para mim era muito enriquecedor. Só tinha a ganhar. Com isso, então, o que acontece? Eu acho que o modo que a gente pensa as coisas, o modo que a gente está estimulado e motivado, isso é muito importante. Porque não é fácil tu estudar sozinho para uma prova, assim, em que era a minha primeira vez, eu não sabia direito exatamente como seria a prova, como... Na verdade, a gente sabe como é que é, mas a gente gera uma certa expectativa que na hora pode não ser exatamente aquilo que a gente está imaginando. Mas deu tudo certo, né? O ambiente que eu estava inserida, que era a biblioteca, que era um ambiente de faculdade, de estudos, mas a questão toda da faculdade mesmo, das aulas da faculdade que também eram tudo em inglês, né? Então isso tudo só contribuía cada vez mais. No dia da prova, eu cheguei pilhada. Eu cheguei pilhada do lado bom, tá? Eu tava muito entusiasmada, eu queria fazer de uma vez, a gente quer fazer de uma vez pra se livrar, né, do compromisso, né? Mas eu me lembro que eu tava confiante, e isso que é o mais importante. Eu tava confiante, eu sabia que eu poderia fazer uma boa prova, eu já tinha conhecimento o que eu poderia esperar. Mas aí, é claro, tem uma outra coisa que acontece, né, com outro candidato, até com a próprio ambiente ali, talvez na escola, onde vai ser aplicada a prova, essas coisas acontecem, mas graças a Deus não aconteceu nada, foi tudo tranquilo. Eu acabei fazendo a prova numa das sedes da cultura inglesa, nem imaginando que um dia eu ia trabalhar para a cultura inglesa. Eu não trabalhei exatamente naquela sede, mas... já dava pra ver assim como é que era o clima, assim, sabe? De como seria trabalhar pra uma escola daquelas, né? Então foi muito legal, assim, a experiência no dia da prova foi muito boa. Eu peguei um par pra fazer a prova de speaking e ela tava muito bem também, ela tava bem confiante, a gente conseguiu ter uma boa sincronia. O teste de speaking foi ótimo. A única prova que realmente me deixou muito nervosa foi a prova de writing, que era que eu acho que dessa primeira vez com o FCI, foi a prova que eu menos treinei. E isso é outra coisa importante, o treinamento com simulados, né? Isso também, a própria Cambridge lança livros com mock tests, que são os testes simulados, né? E naquela época eu não tinha me tocado muito disso, mas eu poderia ter feito já o simulado em casa, exatamente com o tempo, exatamente de cada prova, porque a gente sabe quanto tempo leva cada prova. Dependendo da prova, a prova de listening é bem rápida, é a mais rápida, se eu não me engano. A prova de speaking também. E as mais longas são a de use of English e reading e a prova de writing. Mas a prova de writing nessa experiência, pra mim, foi a pior, assim. Eu não pratiquei muito, eu admito, assim, que eu fui bem nervosa. Eu me lembro que eu usei só uma conjunção, foi terrível, assim. Foi a única prova que eu realmente saí, assim, com um pouco de medo que eu poderia até falhar na prova. Mas
no final deu tudo certo. Claro, foi a nota, a menor nota foi de writing, mas a questão é, eu consegui manejar o tempo muito bem no dia. E isso é uma coisa que muitos candidatos às vezes não percebem, e isso assim, é fundamental. Nessa prova do FCE, que foi a minha primeira vez, tanto na segunda vez com o CAE, eu vi colegas simplesmente falharem na prova porque elas não conseguiram manejar o tempo. E elas tiveram que se retirar, foram 2 meninas, elas tiveram que se retirar e acabaram desistindo da prova. Isso acontece, né? Isso pode ser tanto a questão de nervosismo, pode ser mesmo a falta mesmo de saber como é que é, quanto tempo vai levar. Eu me lembro que teve um professor que até tirou o lápis da mão de uma delas, foi horrível, foi uma situação bem estranha, assim. Mas como eles têm procedimentos a seguir, realmente, assim, foi necessário, né? Mas, enfim, acontece, né? A questão é, não pode acontecer conosco, né? Prova terminada, missão cumprida. Agora a expectativa, né, do resultado, eu me lembro que eu fiquei um pouco ansiosa, assim, mas ao mesmo tempo, de novo, confiante de que eu tinha passado, né? Eu só não sabia qual era o meu conceito. Eu acabei passando com o conceito B, eu fiquei satisfeita, eu não estava imaginando, assim, tirar um conceito A, alguma coisa assim, que não é impossível, de novo, né, mas pela carga horária de estudos que eu tive, que eu fui fazendo, e pela questão do writing, eu sabia que eu não tinha tirado conceito A, isso eu tinha certeza. Então, o conceito B foi, assim, bem satisfatório pra mim. Eu fiquei muito feliz com o resultado. Deu um gás, deu um up, assim, na questão com a faculdade. E até depois eu acabei entrando na cultura inglesa como estagiária. E foi muito legal, assim. Não foi exatamente por causa disso, mas foi algo, assim, que me deu um estímulo pra ir para a próxima etapa, que era o C1 Advanced, no caso, na época, se chamava CAE, né? Então, eu fiquei assim, eu tava motivada, eu tava bem pilhada. Só que aí a gente, né, o que a gente faz? A gente tenta seguir a mesma rotina que a gente que teve sucesso, né? Afinal de contas, tudo deu certo de uma vez, vai dar certo na próxima vez também. E aí é que tá, não foi muito assim, mas isso a gente vai conversar num próximo vídeo. Se isso fez sentido pra ti, se isso é uma história legal, que acho que outra pessoa vai também se beneficiar em saber disso tudo, já compartilha esse vídeo, dá o like, compartilha o canal e até a próxima.